Fala pessoal, tudo bom? No vídeo passado a gente aprendeu a criar um widget customizado só utilizando a linguagem Python. Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprimorar esse nosso widget dando algumas novas funcionalidades, deixando ele um pouquinho mais legal e flexível. E com isso a gente vai aprender sobre as propriedades no Kivy e sobre atribuição simultânea. Sem mais delongas, vamos lá! Vamos começar aqui com esses arquivos da aula passada, que eu vou deixar disponível lá no site, caso vocês queiram fazer o download e acompanhar aqui comigo. Então, nas últimas aulas a gente implementou esse botão com as bordas arredondadas. Aí o Dejan Soares perguntou o seguinte: estou usando esse botão com o Button Behavior mais o label para criar vários botões, mas como é que eu faço para alterar a cor dos botões separadamente dentro de cada um deles? Bom, essa é uma pergunta interessante e a gente vai responder ela nesse vídeo utilizando um novo conceito do Kivy, que chama propriedade. E a gente vai usar essa propriedade para implementar aqui a mudança de cor dos nossos widgets, ok? Então vamos lá. A gente vai abrir aqui nosso arquivo main.py, onde a gente implementou, esse botão de bordas arredondadas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando for implementar uma propriedade é, obviamente, importar essa propriedade. Então, from Kivy properties, onde ficam as propriedades, a gente vai importar o tipo de propriedade que a gente vai utilizar. Então, no caso, a gente vai mudar aqui a cor. A cor é uma lista de valores. Então, a gente tem que importar um tipo de propriedade que chama listProperty. Se a gente fosse mudar alguma coisa que fosse um texto, por exemplo, a gente importaria aqui a string property. Se fosse um número só, seria numeric property. E assim por diante. Muito bem, então vamos colocar aqui só a list property e a gente vai adicionar uma propriedade que se chama cor. A gente vai implementar ela aqui como se fosse uma variável da classe, da seguinte maneira. Coloco o nome, cor, é igual a listProperty. E aí a gente pode dar um valor inicial aqui. No caso eu vou colocar aqui 0.1, 0.5, 0.7 e 1, que são os valores que a gente já colocou aqui. Legal, agora que a gente já tem essa propriedade cor, a gente pode associar a cor aqui, que a gente vai desenhar, as elipses e o retângulo, com o valor da propriedade. Então, é como se fosse uma variável mesmo. Chamei ela aqui, self.cor, e aí o valor RGBA vai ser os valores dessa propriedade aqui. Bom, a gente só colocou ali a list property, colocou aqui no RGBA, e a gente já pode, por exemplo, vir aqui no teste.kv, e por exemplo, se a gente quiser mudar o tarefas aqui, a cor do tarefas, a gente coloca aqui, cor, por exemplo, 0.1, 0.1, 0.1, para ter um cinza escuro. E aí a gente testa aqui e a gente tem um botão cinza escuro. Ok? Simples assim. Legal, mas a gente pode fazer muito mais com essas propriedades, vamos fazer o seguinte, então. Quando a gente clicar, ele vai ficar dessa cor cinza. E quando a gente soltar, ele vai ficar da cor normal, que é esse azul aqui. Ok? Então, como que a gente implementaria isso? Muito bem. Primeiro a gente precisa de duas cores, uma cor para ele ficar normal e outra cor para ele ficar pressionado, que eu vou chamar de cor 2. Bom, a gente pode colocar aqui um valor padrão, 0.1, 0.1, por exemplo, para ele ficar aquele cinza quando ele estiver pressionado. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Quando tiver o evento onPress, coloca aqui os args, etc. Para ele colocar aqui self.core é igual a self.core2. Aí, quando eu pressionar isso daí, ele vai alterar essa variável aqui, que chama cor, e aí o nosso botão vai mudar a cor. Mas vamos ver se isso daqui vai funcionar. Bom, aqui ele já está mudado a cor, porque eu coloquei lá no teste.kv, mas eu vou testar aqui nesse botão assistente. Então, vou clicar, cliquei e não aconteceu nada.
Mas olha só o que acontece se eu mudar o tamanho aqui dessa tela. Ainda estou com o botão pressionado. Vocês viram que ele mudou a cor, né? Bom, isso daqui é uma dica de que ele trocou o valor da variável, só que ele não atualizou aqui o nosso desenho, né? Então, lembrando, tem essa função aqui, atualizar, que é ela que desenha. Então, a gente trocou aqui o valor dessa cor, mas ela não mudou lá. Mas essa é uma das vantagens da propriedade. Se a gente colocar aqui, ó, onCore, né, criando um evento aqui, porque como ela é uma propriedade, a gente pode associar eventos com ela agora. Então, esse evento onCore vai ser chamado toda vez que a variável cor aqui, né, essa propriedade, receber valores diferentes. Então, por exemplo, aqui, né, a gente colocou um valor diferente, então ele vai chamar essa função. E aí sim, toda vez que mudar a cor, a gente quer que, né, ele execute esse atualizar. Muito bem, agora vamos ver se isso daqui vai funcionar. Então cliquei aqui, ele mudou a cor. Soltei, ele não vai fazer nada, né, porque a gente não implementou. Então vamos lá. Se a gente colocar aqui onPress e agora onRelease, a gente vai colocar que a cor é o valor da cor antiga. Só que, bom, a gente perdeu o valor da cor antiga, né? Porque se a gente armazenou aqui outro valor para a cor, quando a gente apertar, a gente não tem mais esse valor. Então a gente teria que criar uma outra variável. Mas, felizmente, como a gente usa Python, existe uma maneira muito mais simples de fazer isso. A gente pode simplesmente trocar os valores simultaneamente. Bom, deixa eu exemplificar isso aqui como que vai ser. Eu tenho um valor aqui de A que vale 1 e B que vale 2. Eu quero trocar, então colocar 2 aqui no A e esse 1 aqui no B. Como que eu faço isso? Bom, aí você poderia pensar, A igual a B e B igual a A, certo? Obviamente que isso daqui vai dar errado, porque a gente está fazendo isso um passo por vez. Isso só funcionaria se a gente fizesse ao mesmo tempo. E aí que tá. No Python é possível a gente fazer uma atribuição simultânea. Então a gente faz da seguinte maneira. Coloca AB é igual a BA. Então, simultaneamente, o valor de B vai ser armazenado em A e o valor de A vai ser armazenado em B. Então, se eu executar isso, agora A vai valer 2 e B vai valer 1. Entenderam? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Self.core e self.core2, eles vão ser trocados. Então, core vai receber core2 e core2 vai receber self.core. Bom, esse é o mesmo código daqui, né? Porque ele vai destrocar depois quando a gente soltar o botão. Certo? Então vamos testar isso. Quando a gente clicar nesse botão, ele troca os valores. Quando a gente solta, ele destroca. E assim que a gente implementa os eventos da nossa propriedade e usa as atribuições simultâneas. É isso por esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.